E jogos de tabuleiro é um tema que eu adoro e que é recorrente aqui no nosso programa. E hoje eu vou conversar com a Bárbara Cortes, a Bacolou, né? Daqui a pouco eu explico esse apelido, que é antropóloga, pesquisadora e criadora, vejam só, da Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas. Junto à organização da Liga, ela vem articulando projetos e parcerias para fomentar a expansão da União entre mulheres no mundo dos jogos. Então, vamos começar pelo começo. Por que Bacolu? Aí você já mata essa curiosidade e a gente começa com as outras. Bom dia. Bom dia. E aí, Marcelo, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. Agradeço aqui em nome de toda a Liga, que hoje já somos 9 ou 10 colaboradoras. Isso é incrível, depois eu te conto um pouquinho. Bacolou é só a abreviatura do meu nome, que é Bárbara Cortes Loureiro. E aí ficou Bacolou, Ah, e acabou sendo meu nickname de nerd, digamos assim. agora entendi. Agora entendi. Eu nunca parei para pensar nessa questão, né? Quando eu vi que vocês existiam, assim, puxa, mulheres tabuleiristas, por que será? Tem uma discriminação, alguma coisa? Mulheres não jogam muito jogos de tabuleiro. Explica como é que surgiu a liga. Bom, na verdade, a Liga surgiu justamente porque a gente começou dentro de um grupo do qual eu fazia parte, chamado Joga Mana, que era um evento só para mulheres jogarem aqui em São Paulo. Já volto para essa ponta da história. Mas a gente percebeu justamente que, ao contrário de certas premissas, certos preconceitos, as mulheres jogam muito. Né? Nos últimos anos, a gente tem visto, inclusive, que em muitos lugares do mundo tem mais mulheres do que homens jogando, eventualmente. Mas mesmo assim, existe uma ideia, existe uma imagem de que o universo dos jogos, sejam eles digitais ou analógicos, por assim dizer, é um universo masculino, é um universo dominado pelos homens. E isso se reflete, principalmente, eu acho que quando a gente pensa que jogos sendo uma linguagem, são histórias sendo contadas, né? E a gente percebe que a maioria dos autores de jogos, e principalmente de jogos consolidados, famosos, são homens, mesmo que a gente tenha muitas mulheres jogando, de fato essa narrativa fica muito masculina. E a gente vivencia algumas situações, infelizmente, ainda nesse nicho, que fizeram com que, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente, como um grupo de amigas, tivesse resolvido originar a Joga Mana. Na verdade, foram duas amigas que vieram e me convidaram depois, convidaram outras mulheres para fazer um evento só nosso, acreditando que era um problema que a gente tinha encontrado nas nossas vidas pessoais. E conforme a gente foi se desenvolvendo, assim, enquanto evento, a gente descobriu que existia algo parecido em vários lugares do país. Primeiro no Rio de Janeiro, Minas, no Sul, aí depois Aracaju, sabe, assim? E aí falei, cara, tem mulheres sentindo essa necessidade no Brasil inteiro, talvez não só no Brasil, falando sobre a necessidade de ter espaços para si, porque não se sentem confortáveis nos espaços mistos, falando sobre a necessidade de começar a protagonizar esse universo no qual nós estamos, né, que é o universo dos jogos, mas poder falar em nome desse universo. Por que não a gente fazer, então, uma rede em nível nacional, uma rede de um centro de referência para que toda mulher que tenha interesse por jogos possa se sentir representada e possa trazer também essas demandas. Quer dizer, como é que você quer se representar enquanto mulher no mundo dos jogos, né? E aí eu dei essa ideia maluca para as minhas companheiras da Joga Mana. Falei, gente, vamos fazer isso? Vamos fazer um centro de referência nacional, juntar essa mulherada que a gente conhece de outros eventos e tal, e fazer um negócio mais consistente, que a gente possa transformar em projetos, em eventos maiores e tudo mais. E na hora elas abraçaram a ideia e assim a gente fundou a Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas, que completou 1 ano e meio agora. Tá bem Que legal. legal. Então dá para dizer que existem jogos machistas? Olha, vou falar, vou tentar puxar um antropologuês aqui. eu, eu, o machismo, ele não é um fenômeno necessariamente consciente, né? Então, quando a gente fala em machismo, acho que é importante começar já distinguindo um pouco o que é, uma atitude ofensiva no sentido de uma consciência de ódio às mulheres e tudo mais, né? De inferiorização das mulheres,
E uma outra coisa que é o contexto cultural no qual a gente se insere, que muitas vezes a gente naturaliza, digamos assim, né, como se as coisas fossem de um determinado jeito por natureza, porque elas são e pronto, acabou, ninguém nunca discutiu. E aí a gente observando mais de perto, a gente identifica que essa natureza, ela tem elementos que são simbólicos, né, que estão contando uma história, que estão dizendo que algumas pessoas são mais dignas do que outras, ou que algumas pessoas se dão melhor com umas atividades do que outras, e isso participa da nossa educação, da nossa cultura. Então, nesse sentido, tanto existem jogos machistas, quanto existem filmes, livros, todo tipo de coisa que a gente encontra na sociedade. Existe até jeito de cozinhar que é machista, se a gente for parar para pensar. Eu não diria que o problema para o qual a gente está apontando é tanto os jogos serem feitos terem um conteúdo machista explicitamente, que às vezes tem, principalmente em desenho, ilustração e representação de mulheres, mas não só, não é tanto sobre isso. É sobre o fato de que, bom, as pessoas que estão produzindo jogos, elas estão produzindo esses jogos a partir de uma trajetória, né? Tudo que você vai contar de história na sua vida tem a ver com o que você viveu, com o que você foi educado para pensar e tudo mais. Se só tem homens fazendo isso, ou se a maioria das pessoas que são reconhecidas fazendo isso são homens, essa história fica, digamos assim, enviesada. A gente só ouve um lado da história, a gente só ouve uma perspectiva. E diversificar essa perspectiva é uma coisa que eu pessoalmente acredito que é muito importante. Acredito que posso falar aqui em nome de todas nós da Liga, que a gente entende que o machismo nos jogos ele passa também, não só pelo conteúdo, né, dos jogos que tem, sim, respondendo a sua pergunta mais diretamente, mas principalmente pelo acesso, pelas formas, pelas posições de poder que as pessoas ocupam dentro desse universo. Você tem aí, às vezes, mais de metade de grupos de jogos compostos por mulheres. Tá, mas quem que está na liderança? Qual é a posição que essas mulheres estão ocupando? O que que elas estão, que poder elas estão tendo de determinar como as coisas acontecem ali? Entende? É sobre isso. Fez sentido? E isso no mundo inteiro ou é uma coisa que acontece no Brasil, por exemplo? Eu diria, ouvindo relatos de outras mulheres, eu diria que é uma coisa global. Inteiro é uma palavra forte para falar do mundo, Tá. mas com certeza atravessa continentes. Recentemente eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com uma designer de jogos norte-americana. Na verdade, a Nanda, que também é uma organizadora da Liga, também fez uma outra entrevista com uma outra influencer norte-americana no mundo dos jogos. E essas duas mulheres, de perspectivas diferentes, cada uma trazendo, né, um ponto de vista e tudo mais, mas elas também relatam sentir que, apesar de elas serem extremamente ativas no mundo dos jogos, existe sempre um desconforto, digamos assim, né? Essa ocupação desse espaço ela é muito difícil, existe sempre uma descredibilização, uma dúvida das suas capacidades intelectuais, uma coisa que parece datada, né? A gente pensa que é uma coisa antiga, mas está muito presente ainda, parece que no mundo todo, sim. Quando comecei a me interessar por jogos de tabuleiro, a quantidade de jogos era muito pequena, né? Tanto é que Uhum. eu comprei recentemente o Detetive, que eu não tenho mais, mas era Detetive, o War, que eu ainda tenho, Clássicos. o Banco Imobiliário, né? Agora tem a briga da Hasbro com a Estrela, e tem o Monopoly, o Banco Imobiliário. Agora tem um monte de jogos, um monte. E outros vindo de fora, né? E hoje está muito mais fácil de importar também jogos. Conta um pouquinho também dessa questão desse mercado de jogos, da evolução. É tanto jogo, mas todos bons, são jogos que realmente vão entrar, vão ficar por muitas gerações, ou também tem uma coisa, né, que a gente pode dizer meio fast game, assim, que vão passar muito depressa? Tem, eu acho que esse seu olhar, Marcelo, de perceber que essa velocidade, né, da produção e do consumo está aumentando, é muito sensível, é muito interessante, porque de fato, no momento, eu diria pessoalmente que a gente está passando por uma transição no mundo dos jogos, que era um nicho e está transicionando para uma indústria. Agora, de fato,
a gente tem uma velocidade de publicação de títulos tão grande que eu acho que quase ninguém consegue acompanhar, só quem está mesmo dentro das editoras cuidando da parte de produtos. Então, tem esse fenômeno sim. Por outro lado, com essa, como dizer, expansão mesmo do setor, eu acho que a gente pode assistir muito em breve, até espero que vá por esse caminho, uma coisa parecida com o mercado editorial de livros, né? Hoje a gente tem livros sobre tudo, o tempo todo, tem tanto publicações, digamos, superficiais, que, né, de uma leitura rápida que vão passar, quanto novos títulos que vão se tornar clássicos no futuro, né? Eu quero acreditar que os jogos estão passando por um fenômeno nesse sentido. A gente tem jogos novos muito bons, excelentes. Não são todos, nem a maioria, mas tem. E a questão das regras, você sente que elas são bem escritas, elas são de fácil entendimento? Eu vou te contar que, assim, eu já briguei muito por causa de jogo de tabuleiro, mas de brigar mesmo, Sei. porque eu jogo a sério. Eu jogo a sério. E às vezes a gente fazia encontros assim com a família para jogar no sábado à noite. E aí algumas regras elas deixavam muita margem à interpretação, e aí ficava toda aquela polêmica. Eu sei que por causa disso, eu acabei escrevendo uma vez para a Grow para falar das regras, e aí eu criei um canal de comunicação entre as pessoas do marketing. Né? Eu não sei se você conhece muito da trajetória, mas eu cheguei a lançar o jogo do Guia dos Curiosos pela Grow. Que interessante, sim. Eu entendo os jogos, Marcelo, até estava comentando isso contigo, né? Como uma linguagem da nossa cultura, assim como literatura, cinema, teatro, museus, né? A gente tem os jogos. Acontece que essa linguagem ela é pouco acessada, ela ainda não faz parte do cotidiano de todo mundo. Muita gente acredita que isso tem a ver com poder aquisitivo e pensa nos jogos simplesmente como produtos. Então, se você não tem dinheiro para adquirir o jogo e ter na sua casa, você não vai participar desse universo. Eu não concordo muito com isso, porque, assim como eu falei que poderia ser uma coisa parecida com os livros, a gente pode ter jogos nos centros culturais, a gente pode ter jogos participando de espaços que as pessoas possam frequentar sem precisar de um acesso comercial necessariamente a isso, né? A iniciativa pública pode reconhecer isso. Por que eu estou falando tudo isso? Porque as regras, eu acredito, elas variam tanto, tanto, tanto nesse sentido, nesse universo, que você pode tanto encontrar jogos que vão incentivar uma competitividade, algum tipo de conflito e tudo mais, quanto você pode encontrar jogos que vão fazer justamente o contrário. A gente tem jogos cooperativos, e mesmo na competição, a gente tem formas e formas de competir. Acho que diferentes públicos, né? Às vezes tem jogos que são mais adequados para uma determinada faixa etária e tudo mais. Eu também jogo a sério, assim como você, mas acho que depende muito do que as pessoas estão procurando quando elas vão encontrar uma caixa de jogo. Tem gente que está procurando conflito, tem gente que está procurando um aprendizado, por exemplo, ou uma experiência ficcional. Então, eu não sou contra nenhum tipo de regra para jogo. Eu acho que é importante ter diversidade e as pessoas têm acesso à possibilidade de escolher coisas diferentes. Faz sentido isso para você? Sim, e a Liga pretende criar jogos? Isso é uma das coisas que vocês têm em mente, de contribuir com a criação, não sei só de temáticas, né, mas o fato de vocês criarem algo que se identifique com esse time, né, que vocês formaram? Olha, a gente apoia diretamente a produção de jogos. Na verdade, o nosso primeiro projeto de apoio institucional, em parceria com uma editora chamada MeepleBR, aqui do Brasil, foi justamente um edital criado por nós de publicação, exclusivo para mulheres, justamente para incentivar esse protagonismo, porque um fenômeno que a gente notou é que muitos homens têm tranquilidade, digamos assim, em mostrar os seus projetos para as editoras, mesmo que os projetos sejam rejeitados e tudo, mas eles vão e mostram. Enquanto que, por uma questão cultural, com as mulheres é um pouco diferente, é mais incomum isso. Muitas vezes as mulheres sentem que só podem mostrar o negócio para a editora se estiver pronto, se estiver perfeito, e como a gente não tem tanta profissionalização de desenvolvimento de jogos e design de jogos no Brasil, fica muito escasso. Então, a gente abriu esse edital, que durou meio de 2020 para 2021,
e acabou de selecionar, na verdade, um jogo que vai ser publicado pela MapleBR com o nosso selo da Liga. E na verdade está rendendo até dando um spoilerzinho aqui, Por rendendo até favor. mais frutos. Aqui, assim, originalmente o edital ele tinha o propósito, e cumpriu esse propósito, de selecionar um jogo de autoria exclusivamente de mulheres para ser publicado por essa editora. Mas existem outros jogos que a editora acabou conhecendo graças ao edital, também, obviamente, de autoria exclusivamente de mulheres, que vão continuar em desenvolvimento junto com essa editora. Então, dessa forma, nós com certeza já estamos apoiando materialmente a produção de novos jogos, esperamos fazer novas edições desse edital e também outros projetos aí para que jogos com o selo da Liga surjam. Os jogos de perguntas e respostas estão em alta ou já é uma coisa que as pessoas não curtem tanto? É um outro nicho, é um nicho dentro do nicho, digamos assim. Um fenômeno muito interessante no Brasil é que as pessoas da área de educação, pedagogas, pedagogos, têm muito interesse cada vez mais em aplicar, como dizer, dinâmicas lúdicas em sala de aula. Isso é muito interessante e geralmente envolve quizzes, jogos de perguntas e respostas, de conhecimentos gerais e tal. Mas o que a gente tem chamado de board games, o mundo dos jogos de tabuleiro, tem ido para um caminho mais abrangente e eu acredito que menos voltado a coisas que estão fora do jogo. O que eu quero dizer? Se você faz um jogo de perguntas e respostas, como o Perfil, por exemplo, que é fabuloso, mas você está lidando com conhecimentos que existem no mundo, certo? E você está trazendo eles para dentro de uma dinâmica de jogo, né? Dentro de uma mecânica, um mecanismo, como se diz. No entanto, eu tenho sentido que uma tendência muito crescente é, na verdade, da construção de universos exclusivos daquele jogo, entende? Que a história vai acontecer ali dentro, como num livro ficcional. Talvez por influência do RPG, mas acho que é por aí. Tem de tudo, tem tanta coisa, né, no mundo dos jogos. E o tempo de uma rodada, de uma partida? Que, alguns jogos antes eram intermináveis, né? Você pegava um War, não terminava nunca. O banco imobiliário também era uma coisa que você precisava de tempo, né? Tirar férias às vezes. Hoje os jogos estão mais dinâmicos, eles têm que ser mais rápidos. Não, mais rápidos não, mas eles têm que ter começo, meio e fim. Ou seja, geralmente uma regra vai determinar o fim do jogo. Tem o que a gente pode chamar de escolas de pensamento ou categorias, tipos, estilos de jogos, enfim, que seguem diferentes linhas, vertentes, né? Então, por exemplo, tem os eurojogos, que a gente fala, porque começou como uma febre na Europa Ocidental. Geralmente são jogos, digamos assim, de estratégia, e que não envolvem fator sorte ou envolvem muito pouco sorte. Eles têm um começo, meio e fim, muitas vezes eles contam uma história de cultivo, por exemplo, de cultivo de milho, sei lá, nem de milho, que milho é latino-americano, né, de trigo, um cultivo de trigo. Aí você tem uma coisa muito comum, por exemplo, as 4 estações. Cada rodada é uma estação. Quando acaba o inverno, acaba o jogo, pontua e aí vê quem ganhou. Não tem essa de ficar para sempre, como a gente vê no Banco Imobiliário, por exemplo. Uhum. Tem outros jogos, a escola americana que o pessoal fala, os Ameritrashes, são jogos que envolvem mais sorte, geralmente, e que eles geralmente contam uma história de aventura, que também tem começo, meio e fim, porém, o começo, meio e fim podem ser ter durações muito diferentes. E a gente tem jogos de festa, por exemplo, que são feitos para o pessoal jogar com muita velocidade, sem precisar de muita estratégia, mas para se divertir, para ter uma interação. Enfim, a gente poderia falar de várias outras categorias aqui. Agora, uma coisa muito interessante que está rolando aqui no Brasil é uma preocupação em popularizar os afrogames também, são mecanismos de matriz africana, que são jogos de estratégia também. E esses jogos de estratégia geralmente tomam um pouquinho mais de tempo, pelo menos umas 2 horas de partida, porém é um tempo que você consegue prever, sabe? Às vezes vem até na caixa do jogo, assim, quanto tempo deve durar uma partida. Nunca é bem verdade, mas dá para ter um parâmetro. Bom, eu falei dos meus jogos preferidos antigos e eu queria saber os seus preferidos atuais, né, para me atualizar.
o que, assim, vamos eleger, não sei, 3, 5, quantos você quiser, que são os jogos que você mais gosta e que funcionam melhor, né, quando vocês estão juntas na Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas. O que vocês mais gostam? Olha, eu particularmente, eu brinco que eu sou uma chatona com jogos, porque eu gosto de um jogo que você fica assim muito dentro deles, né? Um jogo que eu acredito que ainda seja o meu favorito, ele se chama Dominant Species, né, espécies dominantes, é sobre sobrevivência de diferentes classes de animais à era glacial. E é um jogo bastante estratégico, eu gosto muito. Vai até 6 pessoas, se não me engano, mas normalmente jogamos em 4. Eu gosto muito, muito, muito de um jogo que está lançando este ano, recomendo para todo mundo que estiver ouvindo, mas que é para 2 pessoas só, chama Watergate, que é um jogo traz conhecimentos históricos mesmo sobre o escândalo com o presidente norte-americano Nixon, que houve um escândalo midiático e tudo mais. É muito interessante esses jogos para 2 pessoas, para quem, assim como eu, vem do universo do xadrez, por exemplo. Tem muita coisa, tem esse que está aqui atrás de mim, o Twilight Struggle, que fala da Guerra Fria. São geralmente 2 potências, né, que estão ali disputando. Eu particularmente gosto muito disso. Em relação a jogar com as minhas companheiras, com as minhas amigas, vai depender muito do dia, mas normalmente eu gosto também de jogos mais um pouco mais subjetivos, artísticos, digamos assim. Tem um jogo muito famoso que chama Dixit, muito famoso para quem quer conhecer coisas novas, assim, cartas com ilustrações belíssimas que você tem que interpretar e tentar fazer as pessoas entenderem o que você está querendo dizer usando imagens, né? Então isso é bem bacana para interagir num número maior de pessoas, por exemplo. Dá para ficar falando infinito aqui. Não, mas são todos em inglês, são todos importados ou eles têm versões nacionais? Todos os jogos. Não, minto, o Dominant Species não. Mas a maioria dos jogos são desenvolvidos, são criados fora, esses mais famosos, e tem uma versão nacional. São traduzidos os materiais, as cartas, manual de instruções, tudo em português, inclusive disponível num grande portal chamado ludopedia.com.br, para quem quiser acessar, você consegue encontrar, inclusive, as regras antes de você precisar adquirir ou conhecer mesmo o jogo, né? Existe agora, nos últimos anos, uma tendência maior de criação de jogos dentro do Brasil, de autoras e autores brasileiros, né? Acho que quem estava nisso antes dos últimos anos, como você, por exemplo, tem um papel fundamental de pioneirismo aí, né, em trazer um pouco dessa possibilidade na indústria para o Brasil, mas ainda a gente tem uma tendência de importação muito grande. É que geralmente é isso, né? Você não precisa importar o produto para você ter. Uma editora nacional geralmente é uma importadora. Uhum, entendido. E esses bares, né, esses bares que têm jogos, eles estão em alta? Vocês frequentam esses bares, lanchonetes, né, que você pode ir lá escolhendo jogos, brincando quantos você quiser? Olha, eu adoro isso, acho sensacional e tem estilos muito diferentes, depende do lugar onde você tá. É uma tendência que cresceu, principalmente em cidades interioranas. Aqui no Sudeste, eu sei que em Brasília também, em alguns lugares enfim, tem pelo Brasil inteiro, basta procurar. Mas aqui em São Paulo, particularmente, a gente tem algumas grandes referências nesse sentido. A gente tem a Ludus, ali no Bexiga, né? A Ludus Luderia, inclusive a Lucy, a fundadora da Ludus, ela cunhou esse termo, essa expressão, né? Luderia, que é um lugar focado em jogar. Você também pode comer, beber, mas é focado em jogar. É muito legal. E aí, por exemplo, existem as mais recentes, que são tendência, que eu recomendo muito. Quem estiver aqui em São Paulo, conhecer, por exemplo, a Bodogami, que fica ali na Liberdade, que inclusive tem o mural das tabuleiristas, uma iniciativa em parceria que a gente fez. A gente colocou a convite da Bodogami, a convite do Rafa da Bodogami, a Paula, nossa designer, Paula Valente, ela fez algumas artes, inclusive com a colaboração de mulheres conectadas à liga e tudo mais, para colocar num mural em homenagem às mulheres que protagonizam o universo dos jogos. Está lá na Bodogami, você pode ir lá jogar. Tem o drink da Liga também, o Liga Drink, só pedir. Você
pode celebrar o mundo dos jogos. Eu realmente recomendo frequentar esses lugares. Bacolu, tem também a Liga Brasileira de Mulheres Enxadristas? Você já criou isso? Não, não. Olha, achei uma boa ideia. Não sei se já existe, mas talvez, porque geralmente liga é uma palavra que se usa para grupos de competição, né? Então a gente tem algumas ligas de grupos de pessoas que jogam para concorrer a alguma coisa. Não é o nosso caso, mas a gente apoia essa ideia, ter times e tudo mais. Quem sabe, né? As Mas enxadristas aí. o xadrez para as mulheres é mais confortável, comparando com esse mundo dos jogos de tabuleiro e do xadrez? Como é que é? Olha, essa é uma ótima pergunta. Faz bastante tempo que eu não frequento, digamos assim, o circuito social de xadrez. Eu gosto pessoalmente do jogo, de jogar, então eu não posso dizer como é que tá socialmente agora. Mas o que eu posso dizer é que, de forma geral, não só no Brasil, mas no Brasil de uma forma muito forte, a gente ainda vive uma ideia de que atividades esportivas, sejam elas intelectualizadas ou sejam elas mais do movimento corporal, ou os dois, enfim, elas privilegiam homens, de alguma forma, né? Então, com certeza isso acontece muito no xadrez também. A gente teve uma volta do xadrez às conversas populares com essa série da Netflix recente, né, o Gambito da Rainha, que surgiu. Então a gente tem muito interesse de mulheres pelo xadrez, mas o ambiente com certeza não é tão diferente do nosso, no sentido dessa ideia que ainda existe muito forte de que os homens têm supostamente mais facilidade, mais interesse ou mais habilidade para jogar. Seja futebol, seja xadrez, seja Twilight Struggle. E em matéria de jogo, você joga de tudo, assim, você conhece gamão, pôquer, que mais? Rouba-monte, mico preto, você domina tudo isso, assim? Eu gosto de tudo isso que você falou, mas isso sou eu, tá? Porque eu vim desse universo de jogos tradicionais que a gente chama, né? Esses jogos que a gente encontra com mais facilidade. Eles são jogos clássicos de longa data. Ninguém sabe precisar direito quem que criou esses jogos, porque são muito tradicionais, né? Eles se diferenciam do que a gente vem chamando de jogos de tabuleiro modernos, né? Que são coisas que começaram a se popularizar fim dos anos 70, começou um nicho, mas tem mil nichos dentro do nicho, tem os war games, os jogos de guerra, que também são uma coisa antiquíssima, mas que agora voltou à tona, né? Eu gosto de circular por todos, gosto mesmo. Mas quando a gente fala, por exemplo, da Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas, a gente geralmente não está falando de jogos tradicionais. A gente está falando de jogos modernos, recentes, e que tem como características principais a possibilidade de a gente discutir o design deles, discutir o tema, por que esse jogo fala desse assunto, e discutir as mecânicas ou os mecanismos, ou seja, por que esse jogo funciona desse jeito? Qual que é a relação entre mecanismo, ou seja, o que você tem que fazer para ganhar, seja cooperativo, competitivo e tal, e como é que esse mecanismo está se relacionando com esse assunto. Por exemplo, tem um jogo de autoria de uma mulher chamado Mariposas. Esse jogo, ele conta a história, ele é recentíssimo, acho que ele tem uns 3 anos de existência só, e ele conta a história das borboletas monarca, que são essas borboletas laranjinhas, que fazem um fluxo migratório da região da América Central para a América do Norte e vice-versa, né? E conforme você joga o jogo, a forma do jogo funcionar, ela explica como acontece essa migração, porque tem um tempo de duração de cada peça, as peças precisam percorrer determinados pontos do tabuleiro para poder procriar, para poder comer, para poder voltar. Então, essa correlação, acho que ela é uma coisa que faz muito parte do mundo dos jogos modernos, e diferente dos tradicionais, porque, por exemplo, o xadrez, eu sei que ele conta uma história, porque eu amo xadrez. Mas quem joga xadrez não sabe muitas vezes.
é o que a gente chama de um jogo abstrato. Você sabe como ele funciona, tem que movimentar a peça assim, assado, mas qual a história, né? Qual o começo, meio e fim que ele está contando? Então, acho que é mais ou menos por aí. Não sei se eu me perdi um pouco na resposta. Não, foi ótimo. E vocês nasceram no meio da pandemia, né, a Liga? A ideia é fazer encontros quando tudo melhorar aí, presenciais, vocês começaram a se reunir nas luderias, em algum lugar para jogar e conversar sobre tudo isso? Sim, a gente tem hoje 3 frentes. Conteúdo, que produz materiais e discute questões que estão acontecendo no mundo dos jogos. A gente, né, que tem a revista das Mulheres Tabuleiristas, é uma revista mensal chamada Liga News, é online, então quem quiser pode ir lá no mulherestabuleiristas.com/Liga News e encontrar todas as edições. A gente tem a frente de projetos, que é a frente que eu estou tocando hoje, que, por exemplo, tem esse edital de publicação de jogo, chamado Edital Ligadas na Meeple. Agora tem um projeto chamado Cultura em Jogo, que vai fazer uma websérie sobre como que jogos são uma linguagem cultural. Enfim, e outros projetos. E a gente tem a frente de eventos. A frente de eventos, ela tem, hoje, encontros virtuais para testagem de jogos de autoria feminina que estão em desenvolvimento. Né? Então, todo mundo pode, todas as mulheres interessadas podem inscrever os seus protótipos e participar. Conforme as coisas estão ficando mais seguras em relação à pandemia, a gente pretende ter encontros presenciais para discutir as nossas questões, mas os encontros para jogar, geralmente o que a gente faz é apoiar encontros que já existem, até porque a gente surgiu dessa percepção, né, de que existem muitos encontros para jogar e muitos deles protagonizados por mulheres, como, por exemplo, a Joga Mana em São Paulo, no Rio tem a Lady Lúdica, BG Girls, e no Sergipe tem a BG das Minas, enfim, Brasília, Rio Grande do Sul, a gente tem em vários lugares, e a ideia é que a Liga ela possa indicar, a gente indica no nosso site, nas nossas redes sociais, onde esses eventos estão acontecendo, para que as pessoas possam encontrá-los nas suas próprias regiões. Que genial! Olha, que prazer enorme ter conhecido você e esse trabalho que vocês estão fazendo. Nós vamos colocar de novo aqui, então vamos repetir todos os caminhos para a gente encontrar a Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas. Vamos lá. Então, tem no Instagram, que é onde eu achei. Vamos lá. Sim. Olha, bom, só reforçar o agradecimento aqui também, porque tá muito massa esse papo, viu, Marcela? Olha, para você que quer encontrar a Liga, a gente tem primeiro o nosso Instagram, né, falado, é o @Mulheres Tabuleiristas. Se você puser @Mulheres Tabuleiristas, você acha a gente no Facebook também, a gente vai tá começando a ensaiar, tá no Twitter também, no BGG também, Board Game Geek, que é uma rede de jogos, e a gente tem o nosso site, que é o mulherestabuleiristas.com. Lá você encontra a nossa agenda de eventos, como participar das coisas, encontra as nossas redes sociais, a nossa revista, tudo. Então, mulherestabuleiristas.com é o canal. E a gente também está no YouTube. Que legal, que legal. Eu vou agradecer mais uma vez a entrevista da Bárbara Cortes Bacalhau. Agora eu já descobri por que Bárbara Cortes Lourenço, né? Loureiro, Loureiro. Isso. Loureiro, é que não estava aqui na ficha, mas então agora já sei. E isso. Uma das fundadoras da Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas, um trabalho muito legal que vale a pena ser conhecido. Muito obrigado, viu, Bárbara? Foi Bárbara a entrevista. Eu que agradeço, Marcela, agradeço aqui em nome da Liga como um todo. Bom, quero te parabenizar também pelo seu trabalho, já era fã, nós somos fãs do Guia dos Curiosos e do perfil também. Então, enfim, espero que a gente possa estar sempre em contato. Obrigada a você que assistiu também, um abração. Muito obrigado. E a gente continua o nosso programa agora, nós vamos chamar o Silvio Alexandre, é hora do Universo Fantástico. Obrigado, Bárbara, sucesso, hein? Tchau, tchau, valeu. Silvio Alexandre.